Então aqui a gente tem uma bela história, né, de uma moça que estava no deserto, que ela estava com dificuldade, ela fugiu e o anjo do Senhor encontrou ela. E ela ficou tão maravilhada, né, com esse Deus que enxergou ela na aflição dela, que ela deu o nome, né, para o Senhor, para o anjo que tinha aparecido a ela, o Deus que me vê. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Daremos continuidade hoje com mais um episódio na série que a gente está conversando um pouquinho sobre os desertos que a gente passa na nossa vida. Então hoje o assunto é o Deus que me vê, o Deus que te vê. Independente da situação, nada passa despercebido aos olhos do Senhor. Não há nada que aconteça que Deus não veja, que Deus não esteja ciente, que Deus não saiba. E é com isso então que eu quero começar esse vídeo e trazendo também a história de uma moça, né, que foi para o deserto e o Senhor encontrou ela. Lá em Gênesis, no capítulo 16, vamos ler a partir do versículo 7. No 6 fala, né, que a Sarai maltratou Agar e ela acabou fugindo. Então, a partir do versículo 7 diz assim: o anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sur, e perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem? Para onde vai? Respondeu ela: estou fugindo de Sarai, a minha senhora. Disse-lhe então o anjo do Senhor: volte a sua senhora e sujeite-se a ela. Disse mais o anjo: multiplicarei tanto os seus descendentes que ninguém os poderá contar. Aí ele fala sobre ela tá grávida e fala sobre o filho dela. E no versículo 13, então, diz assim: este foi o nome que ela deu ao Senhor, que lhe havia falado: tu és o Deus que me vê. Pois dissera: teria eu visto aquele que me vê? Por isso, o poço que fica entre Cádiz e Bereide foi chamado Poço daquele que vive e me vê. Então aqui a gente tem uma bela história, né, de uma moça que estava no deserto, que ela estava com dificuldade, ela fugiu e o anjo do Senhor encontrou ela. E ela ficou tão maravilhada, né, com esse Deus que enxergou ela na aflição dela, que ela deu o nome, né, para o Senhor, para o anjo que tinha aparecido a ela, o Deus que me vê. Então, que a gente consiga lembrar que independente da situação que nós estamos passando, nós estamos sendo cuidados por Ele, mesmo nesse tempo de deserto. E algo que eu queria pontuar também, que é muito importante a gente conversar, que é sobre a gente não... Eu daqui querendo participar do vídeo. Que é sobre a gente não tentar o Senhor, não colocar o Senhor à prova. Porque, por exemplo, né, se a gente começar a questionar que o Senhor não está vendo o que a gente está passando, que o Senhor não sabe o que, até muitas vezes o que a gente está sentindo, até talvez seja uma dor física, talvez o seu deserto seja alguma doença, às vezes a gente duvida dessa verdade, a gente duvida que o Senhor está vendo e a gente começa a colocar o Senhor à prova, ou a gente começa a pedir, né, se o Senhor realmente está aqui, que aconteça tal coisa. Só que o Senhor, Ele não precisa provar para mim e para você que Ele está presente nos lugares ou que aconteça algo sobrenatural, então, para Ele estar. Ele não precisa, Ele está, Ele criou a terra, Ele criou nós para estarmos, né, na terra, trabalhando, fazendo os nossos afazeres, tendo as nossas famílias. E Ele se manifesta no ordinário, Ele também está no ordinário, não só quando algo extraordinário acontece. E com isso eu queria ler com vocês lá sobre a tentação de Jesus em Mateus, capítulo 4, versículo 5. Diz assim: então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: também está escrito: não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Ou seja, o diabo estava sugerindo para Jesus tomar alguma atitude porque os anjos iam guardar, porque ia acontecer o extraordinário. Só que Jesus fala que isso seria colocar o Senhor à prova. E nós não devemos fazer isso, porque o Senhor, se Ele fala que Ele está, né? Ele está, a gente não pode colocar no nosso coração e não pode deixar entrar no nosso coração a dúvida. A gente agora vai começar
a questionar as verdades do Senhor a respeito do que a palavra mesmo vai confirmar para nós, o que vai restar, né? Se nós duvidarmos disso, a gente não tem mais certeza de nada. Se a gente colocar em dúvida o que está escrito, o que vai ser, né, da nossa vida? Então, eu queria ler também com você o Salmo 139, no versículo 7 até o versículo 12. Diz assim: Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir de tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como dia, pois para ti as trevas são luz. E continua, esse salmo é muito lindo, você pode continuar lendo, fala sobre a nossa criação, que o Senhor nos criou, mesmo que talvez até os nossos pais não tenham nos planejado, o Senhor nos planejou, o Senhor nos formou. Mas aqui, né, esses versículos que eu li fala sobre o Senhor se atentando para nós. Não existe nenhum lugar, né, nem nos mais altos céus, nem nas profundezas do mar que a gente possa fugir do Senhor. O Senhor está olhando para todas as pessoas da terra, o Senhor cuida de mim, Ele cuida de você. Então, que a gente possa crer nisso, né? Que toda vez que talvez vier uma dúvida, né? Se realmente o Senhor está vendo o que eu estou passando, porque parece que eu oro e as coisas não melhoram, que eu leia, que eu declare esse salmo, né? Esses versículos sobre a minha vida. E que eu possa, assim, continuar, né? Orando e colocando diante do Senhor o que possa estar se passando dentro de mim, porque Ele é nosso amigo. O Senhor Jesus é o nosso melhor amigo, Ele é a pessoa que mais te entende, a pessoa que mais me entende. Então nós podemos sim sermos sinceros e colocarmos diante dele que ele atenta os ouvidos para nós. E eu queria finalizar então com Hebreus, vamos dar uma passeada pela Bíblia hoje. Eu queria finalizar em Hebreus no capítulo 11, versículo 6. Diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Ou seja, nós precisamos então ter fé, né? Isso vai agradar ao Senhor e nós precisamos crer. Nós precisamos crer que Ele está nos vendo, nós precisamos crer que Ele recompensa aqueles que o buscam. É pela fé, né? Muito da caminhada é pela fé. Muito não, né? Toda a nossa caminhada vai ser pela fé, então que nós possamos reacender essa fé, né? Essa crença, né? Naquilo que a gente realmente acredita, naquilo que realmente o Senhor diz na palavra dele e o que o Espírito Santo ministrar ao nosso coração também nesse tempo, para que a gente fortaleça a nossa fé, que cresça, para que a gente não venha duvidar e se abalar, né? Porque se nós viermos a duvidar, se nós viermos a questionar essas questões, onde vai estar a nossa esperança? A nossa esperança está no Deus que nos vê, que nos ama, que cuida de nós e que tem a salvação, a vida eterna. Sem nenhum tipo de dor, sem nenhuma lágrima, não vai haver choro, né? Essa é a nossa esperança, nós cremos nisso. Amém? Eu espero que tenha te abençoado. Um beijo e até o próximo vídeo.